Vamos ver agora a questão número 34. Em uma eleição para representante de um grêmio estudantil, em que o candidato com maior número de votos é eleito, observou-se que o candidato A obteve 3/8 do total de votos. O candidato B recebeu 1/3 do total. E o candidato C, os demais votos. A partir dessas considerações, é correto afirmar que, bem, a questão dá para a gente o número de votos de A em relação ao total, dá o número de votos de B em relação ao total e diz que C ficou com o restante. E quer que a gente faça a análise das opções. Saber quem foi eleito, quem teve mais voto, se teve mais, quanto teve a mais, ou seja, a gente vai ter então que fazer a análise de cada opção após encontrar os valores de A, de B e de C. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nós não sabemos o número de votos totais. Poderia ser 100 votos, 200, 1000, isso não importa. Isso não tem importância saber para a questão. O que importa é saber o seguinte: a relação de votos entre os candidatos. Isso que importa. Então, como nós não sabemos o número total de votos, a gente vai chamar de x. Então, o número total de votos é igual à soma de A, de B e de C. Então, podemos escrever A mais B mais C é igual a x. O que mais que a gente sabe? A questão fala para a gente, olha, o candidato A, obteve 3/8 do total de votos. E o B recebeu 1/3 também do total de votos. Total de votos é x. Então, eu posso falar que A é igual a 3/8 de x e B é igual a 1/3 de x. Tá bom? Eu agora faço o quê? Repara que eu tenho aqui o valor de A em relação a x e o valor de B também em relação a x. Eu substituo nessa equação aqui. Valor de A e de B. Então, onde tem A, eu coloco 3/8 de x. Onde tem B, eu coloco x sobre 3, mais C, que é igual ao número total, que é x. Eu agora, com isso, eu consigo calcular o número de votos do candidato C também em relação a x. Então, eu pego aqui, deixo o C do lado esquerdo e mantenho quem tem x para o lado direito. Então, fico com C é igual. Esse x aqui é igual a x sobre 1. Vou colocar então aqui x sobre 1 menos, porque aqui tem um sinal positivo. Quando ele passa para o lado direito, ele inverte o sinal. Então, fico menos 3x sobre 8 menos x sobre 3. Isso aqui é uma subtração de frações. Como os denominadores não são iguais, eu tenho que achar o MMC entre eles. Entre 3 e 8 e 1 é o produto. 8 e 3 são múltiplos, são primos entre si. Então, é o produto, é 24. Então, aqui eu multiplico por 24. 24 por 8 dá 3. 24 por 3 dá 8. Faço então aqui o produto. 24 vezes x dá 24x. 3 vezes menos 3x dá 9x. 8 vezes menos x dá menos 8x. Com isso, eu tenho 24 menos 9 menos 8, vai me dar 7x sobre 24. Pronto, eu agora tenho os valores de A, de B e de C em relação a x. O A vale 3/8 de x, o B vale x sobre 3 e o C vale 7 sobre 24 de x. Porém, fica muito difícil eu comparar quem é maior, quem é menor, porque eles têm denominadores diferentes. Para que eu possa comparar frações, eu tenho que ter frações com o mesmo denominador. E para isso, mais uma vez, eu recorro ao MMC. Então, vamos ver aqui para as três frações, o MMC vale quanto? Vale 24, porque 24 é múltiplo, tanto de 8 quanto de 3. Então, eu faço o produto
das frações por uma fração onde numerador e denominador é igual ao seu MMC. Então, aqui eu vou multiplicar 3/8 por 3 sobre 3, vou multiplicar x sobre 3 por 8 sobre 8, e aqui eu deixo como está, porque aqui vai ser igual a 1. Feito isso, eu vou encontrar que o A equivale a 9/24 de x, o B equivale a 8/24 de x, e o C, a gente já tinha achado antes, né? 7/24 de x. Bem, eu agora sim tenho condições de comparar. Eu tenho frações com o mesmo denominador, então todas aqui possuem 24 como denominador, porém os numeradores são diferentes. Então, se eu tenho frações com o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, claro, sendo elas positivas. No meu caso aqui, eu tenho que o A é o maior, depois eu tenho o B, que também é maior do que o C. Então, o A ficou em primeiro, o B ficou em segundo e o C ficou em terceiro. Vamos agora analisar as opções. A opção A fala o seguinte: o candidato B foi eleito. Não foi eleito, porque a regra era que quem ia ganhar a eleição é quem tivesse mais votos. Então, a gente sabe que a opção B, por esse fato, ela está incorreta, está errada a opção B. Que o B foi eleito, a opção A está errada, que diz que o B foi eleito. Essa opção está incorreta. Vamos ver a opção B. O candidato C teve mais votos que o candidato A. Ora, isso também é errado, porque o A venceu a eleição. O A teve mais votos de que B e de que C também. Logo, a opção B também está errada. Vamos ver agora a opção C. Ele fala: o candidato B teve 1/9 dos votos a menos do que o candidato A. Bem, se ele perdeu para o A, ele realmente tem votos a menos. Só que a gente tem que calcular quanto que ele tem a menos. O que ele tem a menos é justamente a diferença entre o voto do candidato A para o B. Então, A menos B é a diferença de votos. A vale 9/24, B vale 8/24. Essa diferença vai dar x sobre 24, ou seja, ele teve 1/24 de votos a menos do que o A. Então, essa opção aqui também está errada. A opção D, o candidato C foi eleito. Também está errado, porque quem foi eleito foi o A. Gente, numa situação de prova, você já poderia parar aí. Por quê? Você está vendo que A, B, C e D estão erradas. Então, só pode ser a opção E. Tá bom? Mas, como aqui o objetivo é mostrar a vocês como é que se resolve a questão, vamos então fazer a opção E. Ele fala o seguinte: a diferença entre a quantidade de votos entre os candidatos B e C é 1/24 do total de votos. Mais uma vez, vamos fazer agora a diferença. A gente fez em cima entre A e B, vamos fazer agora entre B e C. B menos C dá 8/24 menos 7/24, que dá também, igual no caso aqui de A e B, né? Deu a diferença de 1/24. Então, a opção E está correta, que fala que a diferença entre a quantidade de votos entre os candidatos B e C é 1/24 de votos do total. Opção letra E. Então, pessoal, mais uma questão aí, bem tranquila de ser resolvida. Você apenas tem que se atentar a essa situação do número de votos em relação aos candidatos. Não é necessário, nesse tipo de questão, poderia até constar que o total de votos deu 100, deu 200, 300. Isso poderia até constar. Mas para esse tipo de questão, o que vocês têm que atentar é um candidato em relação ao outro. Então, aqui pouco importa se foram 1.000 votos, 200 votos, 1.000, não interessa. Interessa que, pela comparação de frações, você vai ver que qualquer que seja o número de votos, o A teve mais do que o B, que teve mais do que o C. Tá bom? Então é isso aí. Quem tiver alguma dúvida, por favor, põe aqui embaixo no comentário.
E vamos para a próxima questão.